transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Meus irmãos, nada mais é do que nós viemos fazer aqui nessa noite. Perceba a quantidade de benefícios que o salmista traz para aquele que crê no Senhor, para aquele que cumpre os seus preceitos, né? A Escritura usa termos assim ao longo de todos os livros praticamente, né? Aquele que obedece, aquele que anda nos seus caminhos, aquele que o ama, né? Jesus Cristo diz isso, né? Quem me ama, obedece as minhas palavras, né? Então, isso não é meramente algo que fazemos por medo, ou muito menos ainda por moeda de troca, mas fazemos porque somos alcançados por essas bênçãos e fazemos porque somos alcançados por essa misericórdia. Isso nos dá motivos de sobra, né? Somente ler o que Davi escreveu já nos dá motivo de sobra para louvar ao nosso Deus. Quanto mais quando lembramos do cuidado dele conosco, mesmo nas pequenas coisas do cotidiano que tantas vezes passam batidas por nós, né? O fato de acordarmos, o fato de termos comida à mesa, o fato de termos trabalho, o fato de termos condições de buscar trabalho, o fato de ter coisas para nós administrarmos que são concedidas também por Deus. E quanto mais outras coisas, né? Ele tem cuidado de nós. Isso é motivo de louvá-lo e de louvá-lo para sempre, especialmente quando nos lembramos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Como você sabe, né, nós temos um momento peculiar no nosso culto em que nós procuramos fazer uma reflexão acerca da nossa vida, uma reflexão acerca de como passamos a semana. Eu acredito que cada um de nós faz essa reflexão particularmente, pessoalmente também, fora do momento de culto, né? Eu tenho certeza que você não espera somente esse momento para fazer isso. Mas é importante que nós façamos isso não só individualmente, mas também como igreja, também em comunhão, também uns com os outros e uns pelos outros. É importante que nós possamos ter esse momento de reflexão individual, no qual nós podemos confessar os nossos pecados, né? E na sequência orarmos em conjunto, em uníssono, não somente pedindo perdão, mas também agradecendo pela graça já derramada na cruz. O preço já foi pago. Quero lembrar vocês que a Escritura nos diz, um verso muito conhecido, em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No mesmo livro de Romanos, um pouquinho mais à frente, capítulo 5, verso 8, Deus mostra o seu amor para conosco, né? Tendo enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E para completar, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muita gente usa talvez como uma desculpa, né? Não vou na igreja porque na igreja tem muita gente hipócrita. Não vou na igreja porque na igreja tem muita gente pecadora. Não vou na igreja porque na igreja tem muita gente que faz coisas erradas, né? E o que a gente pode dizer para essa pessoa é verdade, mas pode vir que tem lugar para mais um, né? Nós não somos aqueles que não pecam. Nós somos aqueles que, quando infelizmente pecam,
sabem exatamente a quem recorrer e onde buscar perdão. Esse é o nosso Pai. Vamos ter esse momento de oração, meus irmãos? Por favor, tenha esse momento, alguns instantes. E após isso, nosso irmão presbítero Mateus vai interceder por toda a igreja. Senhor Deus e grandioso Pai, neste momento, Senhor, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, para confessarmos, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai, nossas iniquidades, Senhor, que cometemos contra Ti, tudo aquilo que fazemos, ó Pai, que não agrada ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, neste momento, nos perdoando, nos limpando, ó Pai, de tudo aquilo que é contra, Senhor, a Tua vontade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós Te clamamos neste momento, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vivermos uma vida de santidade, ó Pai. Teu Espírito Santo neste momento, ó Pai, nos ajude a ver tudo o que cometemos e o que fazemos, ó Pai, que não agrada a Ti, e que o Senhor esteja, ó Pai, nos limpando, ó Pai, de toda a carnalidade, ó Pai, de tudo aquilo que muitas vezes, ó Pai, nós deixamos, ó Pai, de resistirmos, ó Pai, e pecamos contra o Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus misericordioso e quando nós nos arrependemos, ó Senhor, de todo o nosso coração e confessamos isso diante de Ti, o Senhor olha para nós e através do sacrifício do Seu Filho, o Senhor nos perdoa, Pai. E agradecemos, ó Deus, por essa graça, Pai, pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs, ter nos alcançado, Senhor. É o que Te agradecemos, ó Pai, já por o perdão que o Senhor nos concede. E Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter uma vida, Senhor, santa e agradável ao Senhor. Em nome do Teu Filho eu Te agradeço. Amém. Na Escritura, nosso Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Nós bem sabemos, meus irmãos, que a salvação é um presente de Deus para nós. Mas a santificação é uma resposta a esse presente. Então, sim, nós temos que buscar pela santificação. Sim, nós temos que buscar vencer o pecado. Sim, nós temos que buscar nos fortalecer no Espírito Santo de Deus para que possamos vencer as tentações. Lembre-se disso, é importante para nós. Um outro momento que eu gostaria de passarmos agora, meus irmãos, nós vamos logo menos estar entoando o hino de número 201, né? E enquanto nós nos preparamos para entoar esse hino, eu gostaria de ler com vocês um versículo, né, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, verso 9, capítulo 9, verso 7. Capítulo 9, verso 7. Bem conhecido dos irmãos também o texto, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Queridos irmãos, nós temos sido abençoados por Deus. Deus nos tem confiado bens para a nossa administração, né? Você já deve estar acostumado a ouvir o termo de mordomia cristã por aqui, né? Nós somos mordomos daquilo que é de Deus, tudo é de Deus, né? Nós mesmos não somos nossos, né? Nós somos dele, então tudo é dele. O que nós fazemos nesse momento é adorá-lo com aquilo que nós possuímos, e possuímos porque ele tem nos dado a possuir e administrar para ele. Isso deve ser feito, meu irmão, com coração grato, com coração alegre,
né? Porque podemos assim fazê-lo. Não faça por obrigação, não faça por religiosidade, né? Muito menos faça porque você acredita que fazendo isso vai ganhar alguma estrelinha, né, com Deus, ou que você vai impactar a Deus com a sua oferta, né? Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Não faça isso pensando que exista algo para cobrar de Deus depois, mas faça isso de fato porque você acredita que é uma maneira de adoração e também porque você sabe, né, das despesas que são necessárias para manter esse lugar aqui em funcionamento, essa estrutura toda da qual nós utilizamos aqui nesse domingo. Vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar o hino de número 201, manso e suave. Enquanto a gente estiver entoando o hino, você tem a liberdade para trazer o seu dízimo e a sua oferta. Você tem os envelopes aí no banco, caso você prefira, né, utilizar também. Nós temos aí o QR Code, nós temos o código Pix, deve estar aparecendo em algum lugar da tela. Fique à vontade. Após o hino, né, nosso irmão e diácono Diogo vai estar fazendo uma oração pelas ofertas e na sequência nós vamos estar passando para um período de louvor juntamente com o grupo musical do Departamento de Música. Vamos cantar? Chama por mim.
Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento, Pai, eu oro consagrando os dízimos e ofertas, Pai, lançados dentro do gasofilácio, Pai. Senhor, eu peço neste momento que o Senhor abençoe o empreendedor, o empresário desta igreja, abençoe aquele que é empregado, Pai, proteja aqueles que viajam a trabalho, protejam-os tanto na ida quanto na vinda, Pai, que eles possam transitar em segurança e retornar aos seus lares. Senhor, eu peço também, Pai, para que o Senhor abençoe as pessoas que irão administrar esse dízimo, Pai. Que essas pessoas sejam abençoadas e usem esse valor a fim de manifestar, Pai, a Tua honra e glória, mostrando a Tua palavra para cada vez mais pessoas, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos continuar louvando o nome santo e poderoso do nosso Deus. Em teu nome estamos aqui, dois ou mais buscando tua face, Jesus, nada mais temos, somente o Senhor em nós. Em teu nome estamos aqui, dois ou mais buscando tua face, Jesus, nada mais temos, somente o Senhor em nós. Em tua presença, a paz e descanso, pois teu é o governo, Senhor. Digno é o Cordeiro, digno é Jesus, digno é o que reina
E é por ele que nós estamos aqui, unidos como corpo de Cristo, numa só fé e num só coração, vivendo em comunhão, como nosso presbítero falou aqui, uns com os outros e um para com os outros. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um corpo, uma missão, plena comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e
refletir sobre isso, sobre vivermos verdadeiramente em comunhão. E que 2025 venha com muito amor e com muita comunhão. Amém? Cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, adorarei, Jesus, de todo o coração. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Aleluia, Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor, não só enquanto nós cantarmos, Senhor, como disse esta letra, Pai, mas em todos os momentos que o Senhor nos levar a passar, Senhor.
porque tudo é por Ti, para Ti, por meio de Ti, Senhor. E nós queremos, Senhor, Te louvar mais uma vez, pela Tua presença neste lugar, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor, que nos conduz em triunfo em todo o tempo, Senhor, mesmo em meio às lutas e tribulações. O Senhor nos leva sempre a Te louvar, porque tudo é para Ti, Senhor. Te damos glória, Te louvamos, Senhor, porque o Teu nome é sobre todo nome e é para Ti que nós queremos viver todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos queridos, graça e paz mais uma vez. Quero convidar as crianças a vir à frente, juntamente com a professora Laura Victoria Pereira, que também é minha professora. Essa noite estará lecionando para as crianças. Glórias a Deus. Aproveitar que a Deda está perto das crianças ali, a Deda vai orar por elas já também. Senhor, nós Te louvamos mais uma vez, Senhor, por este momento em que nós colocamos as crianças na Tua presença, Senhor, e neste momento que elas irão ouvir a Tua palavra também na linguagem delas, Pai. Que o coração delas seja terra fértil e que essa semente venha germinar, Senhor, para todo sempre. Que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa a professora também, que se preparou, que ela possa passar a mensagem do Evangelho claramente as Tuas crianças, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, no 2º capítulo, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 20. Lucas, capítulo de número 2, versículos 8 até o versículo de número 20. Lucas 2, versículo 8 ao versículo 20. Em Lucas 2, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor nos ensina da seguinte maneira: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, de modo que ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam então os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado.
Gostaria de pedir para que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça, colocasse seu coração em Deus. Meu Deus e meu Mestre, desejoso estou de pregar neste dia, mas chego à minha tarefa fraco e necessitado. Ainda assim anseio que as pessoas sejam edificadas com a verdade divina e que um testemunho sincero seja anunciado em teu favor. Socorre-me agora, Senhor, na pregação e na oração, com o meu coração enlevado para a graça e unção. Apresenta diante dos meus olhos, eu te peço, o que for pertinente ao assunto, com abrangência de conteúdo e clareza de pensamento, expressões corretas, fluência, fervor, tocado pelo significado daquilo que prego, com graça para aplicá-lo às consciências. Mantém-me consciente, Senhor, te peço todo o tempo dos meus defeitos e não permitas que eu me vanglorie tomado de orgulho em meu desempenho. Ajuda-me a oferecer um testemunho para ti e deixar que os pecadores estejam inexcusáveis se negligenciam a tua misericórdia. Dá-me a liberdade de expor as dores do teu povo e apresentar diante dele considerações reconfortantes. Acompanha com poder a verdade pregada. Desperta a atenção dos meus espectadores negligentes. Seja o teu povo nessa noite, Senhor, revigorado, consumido, cobrado, consolado. Ajuda-me a usar os mais convincentes argumentos extraídos da encarnação e dos sofrimentos de Cristo, para que os homens sejam santificados. Eu mesmo, ó Senhor, careço do teu sustento, consolo, força e santidade, a fim de ser um mero canal da tua graça, capacitado a fazer algo por ti. Revigora-me, Senhor, então, em meio ao teu povo, e ajuda-me a não tratar de assuntos excelentes de modo deficiente, ou ainda a demonstrar um testemunho incongruente de tão digno Redentor, ou ser seco ao tratar da morte de Cristo, de seu propósito e fim, por estar privado de paixão e fervor. Mantém-me, Senhor, nessa noite afinado contigo, enquanto desempenho este trabalho. Oro em nome de Jesus, tua igreja diz amém. Queridos irmãos, nós estamos acostumados com este tempo natalino, esse tempo de Natal, onde ano após ano, nas encenações de Natal, milhares de crianças vestem roupões de banho para representar, para atuar como pastores de Belém. Embora sua presença seja tradicional nessas narrativas natalinas, cantatas e outros momentos, precisamos refletir qual é o papel principal desses personagens. Qual o personagem, pastor? Os pastores. Infelizmente, o significado de pastores foi reduzido a um mero sentimentalismo. A nossa mente, quando vê as crianças, ou quando escuta essa palavra, essa passagem, ela cria imagens serenas, poéticas, carneirinhos dóceis, campos verdejantes, mas não foi por isso que Lucas escreveu essa passagem. Assim como Maria, os pobres pastores receberam uma mensagem angelical e a sua resposta foi exemplar. Ouviram atentamente, venceram seus medos e saíram pelo mundo afora compartilhando as boas novas com alegria. As suas ações nos ensinam como devemos responder às promessas do tempo do Natal. Nesta noite analisaremos esta passagem bíblica destacando 4 atitudes, pelo menos, que devemos incorporar nossas vidas ainda este ano. São elas, mais de 4 vou te dar agora aqui. Primeiro, não adianta ser pastor. Precisamos saber que ainda somos humanos e muitas vezes teremos medo, independente de nossos títulos ou conquistas. Não adianta ser advogado, engenheiro, recepcionista, secretária. Adianta ser o que você é, entendeu, meu irmão, e achar que isso te faz imbatível, imparável. O que de verdade nos faz imbatível ou imparáveis é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. A gente fala assim, pastor, eu aguardo domingo, pastor. Domingo eu quero estar na casa de Deus. Não, irmãos, nós não aguardamos o domingo. Muitos de nós, inclusive aqui agora, aguardamos o final do culto, que tem um resto de almoço supimpa, esperando em casa para ser requentado. Uma pizza redonda com 8, 12, 16, 20 pedaços. E aí a nossa mente já está lá, nosso estômago, pastor, o senhor provocou agora aqui,
Pastor, quisera Deus, né? Oxalá o Senhor deixasse que todo domingo tivesse mesa da comunhão, aleluia. Mas não é assim, irmãos. O Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você, que nos fez nascer de novo, a salvação em Cristo Jesus, a redenção, essa sim, faz com que a gente possa falar como salmista: quisera eu morar na casa do Senhor, habitar. Olha, o pardal achou sua casa, a andorinha o seu ninho, eu encontrei os teus tabernáculos, Senhor meu Deus. Segundo ponto importante, irmãos, precisamos interpretar e compreender os sinais, como você viu aí no verso 12. Este será o sinal, você vai encontrar uma criança envolta em faixas. Devemos também nos preparar para súbitas surpresas. Era um anjo oferecendo uma mensagem, de repente há uma milícia angelical cantando e louvando a Deus. Ao ver o Salvador, os pastores também nos ensinam a missão de compartilhar a mensagem do Evangelho. Outro ponto importante que nos ensina o texto lido é que todos devem ouvir e se admirar da mensagem do pastor, não do mensageiro. Não do mensageiro. É a mensagem. É a mesma coisa do Salmo 23, lembra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não vou ter falta de nada. Não são as bênçãos do pastor. É o pastor que abençoa. Não é que não vai me faltar nada, é que eu já tenho tudo. Quem? O Senhor. Eu tenho o Senhor, Ele é meu pastor, nada vai me faltar. Finalmente, observe a dinâmica de Deus na vida dos pastores. Eles foram apressadamente, mas eles retornaram diferentes. O caminho de ida os leva ao menino Jesus, o caminho de volta os traz como adoradores, glorificando e louvando a Deus. Por último, irmãos, e não menos importante, nós que somos presbiterianos sabemos que na próxima terça-feira, dia 17 de dezembro, é comemorado o dia do pastor presbiteriano. Salvo o melhor juízo, junho ou julho, os demais pastores evangélicos cumprimentam ali, né, o seu dia. Então eu, particularmente, sou agraciado porque em junho, meus irmãos da Assembleia me ligam e falam assim: parabéns, pastor, pelo seu dia. Eu digo: aleluia, glória a Deus, irmão. O pessoal da IPI me liga no outro mês, não lembro qual é também: parabéns, pastor, reverendo, seu dia. Eu falei: obrigado, querido, aleluia. E finalmente, em dezembro, nossa igreja fala assim: parabéns, pastor, seu dia. Eu digo: obrigado, irmãos. Mas eu queria ler para você, rogar a sua paciência. Nós temos um querido pastor chamado Osmar Ludovico, e ele fez um poema que ele fala sobre pastores e lobos. Preste muita atenção, por gentileza. Pastores buscam o bem das ovelhas, lobos buscam os bens das ovelhas. Pastores gostam de convívio, lobos gostam de reuniões. Pastores vivem à sombra da cruz, lobos vivem à luz dos holofotes. Desliga, Júlio. Pastores choram pelas suas ovelhas, lobos fazem suas ovelhas chorar. Pastores têm autoridade espiritual, lobos são autoritários e dominadores. Pastores têm esposas, lobos têm coadjuvantes. Pastores têm fraquezas, lobos são poderosos. Pastores olham nos olhos, lobos contam cabeças. Pastores apaziguam as ovelhas, lobos intrigam as ovelhas. Pastores têm senso de humor, lobos levam e se levam a sério. Pastores são ensináveis, lobos são os donos da verdade. Pastores têm amigos, lobos têm admiradores. Pastores se extasiam com o mistério divino, lobos aplicam técnicas religiosas. Pastores vivem o que pregam, lobos pregam o que não vivem. Pastores vivem de salários, lobos enriquecem de maneira ilícita. Pastores ensinam com a vida, lobos pretendem ensinar com discursos. Pastores sabem orar no secreto, mas os lobos só oram para as multidões. Pastores vivem para suas ovelhas, lobos se abastecem das ovelhas. Pastores são pessoas humanas e reais, lobos são personagens religiosos caricatos.
Pastores vão para o púlpito pregar, lobos vão para o palco atuar. Pastores são apacentadores, lobos são marqueteiros. Pastores são servos humildes, lobos são chefes orgulhosos. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas, lobos se interessam apenas pelo crescimento das ofertas. Pastores apontam para Cristo, lobos apontam para si mesmo e para a instituição. Pastores são usados por Deus, lobos usam as ovelhas em nome de Deus. Pastores falam da Bíblia Sagrada, da vida cotidiana, lobos discutem o sexo dos anjos. Pastores se deixam conhecer, lobos se distanciam, ninguém chega perto do lobo. Pastores sujam os pés nas estradas, lobos vivem em palácios e templos. Pastores alimentam as ovelhas, lobos se alimentam das ovelhas. Pastores buscam discrição, lobos se autopromovem ao máximo. Pastores conhecem, vivem e pregam a graça, lobos vivem sem lei e pregam a lei. Pastores usam a Bíblia como texto, lobos usam as Escrituras como pretexto. Pastores se comprometem com o projeto do reino, lobos somente têm projetos pessoais. Pastores vivem uma fé encarnada, lobos vivem uma fé vazia. Pastores ajudam as ovelhas a se tornarem adultas, lobos perpetuam a infantilização, a ignorância das ovelhas. Pastores lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas. Lobos lidam com técnicas pragmáticas, com jargões religiosos. Pastores se arrependem, pedem perdão, confessam seus pecados. Lobos expõem o pecado dos outros e nunca pedem perdão. Pastores pregam o evangelho, lobos fazem mau uso e propaganda do evangelho. Pastores são simples e comuns, lobos são vaidosos e especiais. Pastores têm dons e talentos, lobos têm apenas cargos e títulos. Pastores são transparentes, lobos têm agendas secretas. Pastores dirigem igrejas, comunidades, lobos dirigem igrejas, empresas. Pastores pastoreiam ovelhas, lobos seduzem as ovelhas. Pastores trabalham em equipe, lobos são autossuficientes. Pastores ajudam as ovelhas a seguir livremente a Cristo. Lobos geram ovelhas dependentes e seguidoras deles. Pastores constroem vínculos de interdependência. Lobos aprisionam em vínculos de codependência. O Senhor Jesus nos adverte em Mateus 7,15: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados como ovelhas, mas interiormente são devoradores. Havia naquela mesma região, na sua Bíblia, Lucas 2,8, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O versículo 8 nos mostra que nós não temos pessoas acampando, ok? Não é um camping, não é um passeio. São homens de Deus que em turnos variados estão cuidando o quê? De ovelhas, é o trabalho deles. É um trabalho que na época era profundamente desprezado, as pessoas não tinham voz, não tinham título, não tinham moral, mas eles estavam ali. É importante lembrar que esses pastores estavam vivendo nos campos e um anjo do Senhor desce aonde eles estavam. O Senhor escolhe falar com uma classe do povo que não é benquista. O que nos lembra que o Senhor não faz o quê? A acepção de pessoas. A glória do Senhor brilhou ao redor deles. E aqui eles demonstram a sua humanidade no versículo 9, porque ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Mas essa boa nova de grande alegria, essa boa mensagem, este evangelho, não é para vocês. É para vocês e para todo o povo. Isso é muito importante, irmãos, porque estamos na igreja evangélica, estamos na igreja presbiteriana, estamos, na verdade, perante o Senhor, perante sua Sagrada Escritura, há 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos, achando que a mensagem é apenas para os outros e não para mim. Ou somente para mim e não para os outros. Mas o texto fala que é o que? Para todo o povo. João 3,16, o versículo mais decorado de todos, fala o quê? Deus amou quem?
Deus amou o mundo, mas Deus salvou quem? Aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Observe a mensagem. Observe a mensagem. Glória a Deus, versículo 14, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Não é todos os homens. Todo mundo tossiu. Não é somente alguns homens em especial porque ofereceram algo. São alguns homens em especial porque o Senhor os escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor os predestinou, o Senhor os elegeu. Mas é uma eleição o quê? Incondicional. Não é por seu dinheiro, não é por sua sabedoria, não é por seu sobrenome, não é pelos seus bens. São pastores que, tomados de surpresa, vem um anjo. Esse anjo não é um anjo, é um baita anjo, porque esses homens, eles ficam com medo, e esses homens estão acostumados com o quê? Com o leão e com o urso, irmãos, são pastores. Estão acostumados com o relento, com o frio, com o calor, com os insetos. Observe, meu irmão, minha irmã, por gentileza, não temais, vos trago boa nova. Qual é a boa nova? Versículo 11 na sua Bíblia. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O versículo 11, ele é permeado de grandes verdades teológicas. A cidade de Davi não é qualquer cidade. Quem nasce é o Salvador, é o Messias, é Cristo, é o Senhor. E nós falamos no domingo passado, de modo muito rápido, mas quem sabe aqui um pouquinho mais detido, um pouquinho mais aprofundado, isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. E como vos disse, a preparação para as surpresas, ela é uma necessidade na vida do crente, ela é uma necessidade na minha e na sua vida, porque subitamente agora aparece o restante da milícia celestial, uma multidão louvando a Deus, não é uma multidão reclamando, meu irmão, o que você está falando aí com esses pastores aí? Estão louvando a Deus. Observe que os seres celestiais, angelicais, não perguntam aos pastores se os mesmos querem ou não louvar com eles. Observe que os anjos não são refém dos pastores, da sua aprovação, da sua participação. Eles já chegam louvando, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Tanto não são refém dos pastores, que o versículo 15 mostra que foram embora sem nem dar tchau. Os pastores, em contrapartida, também não são reféns da visão celestial. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram uns para com os outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Esse trecho da palavra lida, ele me mostra que devemos permanecer vigilantes na noite, como fizeram os pastores, mas ao mesmo tempo desenvolver a capacidade de ouvir a mensagem divina. Pastor, dá para a gente trocar em miúdos um pouquinho mais para a prática? Deixa eu tentar. Vigilantes enquanto o desafio, o problema, a necessidade nos permeia, nos assedia, mas com discernimentos e atentos à palavra do Senhor, aquilo que Ele me promete, aquilo que Ele me garante. Pastor, por favor, conclui. Ok, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais tudo Ele fará.
Mas o que eu faço? Eu não entrego. Eu seguro parte da minha vida e digo, não, Senhor, essa parte aqui não, Senhor. Essa parte aqui é feia. Essa parte aqui, ela carece ainda de um acerto. Eu tenho o mau costume de querer ser perfeito para depois me apresentar diante de um Deus perfeito. Nós temos um cântico, não temos, que diz, vem como está? Olha, vem como está. O Senhor Jesus vai transformar a tua vida. Nós temos um péssimo hábito de nos tornar especialistas daquilo que ainda não vivemos, ou daquilo que verdadeiramente não sabemos, ao invés de deixar aquele que nos fez, que nos teceu do barro, este vaso imperfeito, cuidar de mim. Os pastores ouviram falar de Jesus por meio dos anjos e partiram para vê-lo com os próprios olhos. Em seguida, versículo 17, contaram a todos, transmitiram os que os anjos haviam lhe dito e acrescentaram o próprio testemunho ocular à mensagem. O resultado é que as pessoas ouviram, ficaram admiradas. Não significa que todas creram. Diferentemente do resultado de Pedro ao pregar após o Pentecostes, salvo o melhor juízo, 3 almas na primeira, 7.000 na segunda, aqui é um povo admirado. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, por favor, permita-me nessa noite eu aconselhar você. Lembremos-nos do Antigo Testamento. Qual foi o primeiro rei de Israel? Isso, você que vem na escola dominical sabe, Saul, perfeito. E quem é o menino da harpa? Isso mesmo, Davi. Davi, então, ele é contratado para fazer o quê? Tocar a harpa para o rei. Ele é um bom arpista. O rei sofre de um problema terrível. O rei sofre, na verdade, de um ataque demoníaco. E enquanto o arpista, Davi, toca a harpa, o que acontece com o rei Saul? Ele se acalma. A Bíblia não fala que ele é liberto. A Bíblia fala que ele se acalma. O desejo da igreja presbiteriana, o desejo desse pastor que vos prega o evangelho, do conselho, da junta diaconal, de cada sociedade, de cada irmão e irmã aqui, para com o próximo, não é que você seja apenas uma pessoa calma, serena, é que você seja liberto dos teus pecados, é que você seja convertido. Pastor, mas eu sofro tentação. Bem-vindo ao time, amigão. Bem-vindo ao time. Pastor, mas eu tenho defeitos. Bem-vindo ao time. Nós não nos entregamos aos defeitos, nos entregamos ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia em quem? Eu confio em mim, eu vou conseguir. Não, não confio em mim, eu não vou conseguir. Mas no Senhor, eu já sou vencedor. Essa é a perspectiva. Esses versículos, Lucas então nos fala da importância de ouvir bem. Isso é claro, o leitor bíblico salta para Romanos 10, versículo 17, onde a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Você e eu sabemos que um dos problemas mais sérios que enfrentamos em dias pós-modernos é o problema da comunicação. Inclusive, há uma frase muito bem moldada, muito bem construída, uma narrativa quase satânica, que fala assim: eu sou responsável pelo que falo, não sou responsável pelo que você entendeu. Tem uma outra boa também, tem uma outra boa, quer ouvir? Vou falar para você uma outra boa. Eu perdoo, mas eu não ando mais com você. Eu não guardo rancor, eu guardo nomes. Eu vi o cidadão falando outro dia na internet aí. Irmão, eu não guardo rancor, não guardo nomes. Tenho péssimo hábito de não guardar dinheiro também, devia guardar. Não guardo nada, irmão. Guardo meu coração em Deus. Guardo minha esperança no Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Esse é o ponto, irmãos. Jesus chegou. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Redentor.
Temos que tomar o cuidado com a possibilidade de nos distrairmos em demasia com a qualidade dos mensageiros, com a quantidade dos mensageiros. Observe que os pastores parecem ter sido mais profundamente afetados do que outras pessoas, talvez porque eles ouviram a mensagem dos anjos, outros de pessoas comuns. É aquele velho negócio, né? Nós muitas vezes, infelizmente, pecamos desprezando a Escritura e valorizando a experiência. Pastor, eu vi um anjo, pastor, aleluia, glória. Meu irmão, você viu um anjo? Puxa vida. Pastor, eu tive uma visão, olhei para o céu, as estrelas se juntaram e escreveu assim: não temas. Sério, sério, pastor. E a Bíblia? Perguntinha básica, e a leitura da Bíblia? Está em dia? Está lendo a Escritura? Perguntinha básica, tem fechado a porta do teu quarto e passado 10 minutinhos com o teu Senhor em secreto? Que te vê em secreto e te recompensa? A despeito da dignidade concedida a esses homens, nos dias de Cristo, como já disse anteriormente, os pastores eram tidos como uma classe desprezível, em razão da sua transitoriedade do seu trabalho. Todavia, foi aos pastores que Deus inicialmente escolheu para anunciar o Evangelho. Mas hoje talvez não seja diferente. Quem é o pastor hoje? Vamos parar para pensar? O pastor envolve-se com o humanamente impossível, ele lida com o pecado na vida das pessoas. O pastor serve sobre uma credibilidade cada vez mais questionada aos olhos da sociedade. Ah, você é pastor? O pastor permanece a postos 168 horas por semana. Espera-se que o pastor tenha um desempenho excelente em uma ampla gama de habilidades, sendo a qualquer hora erudito, visionário, comunicador, administrador, consolador, líder, financista, diplomata, exemplo de perfeição, conselheiro, apaziguador. Espera-se que o pastor produza mensagens fascinantes, incríveis, que transformem vidas pelo menos 2 vezes por semana, 52 domingos por ano. A brigada de combate do pastor é, em geral, uma força voluntária, não uma ajuda remunerada. O pastor e a sua família parecem viver em um aquário, onde todo mundo observa e bate. O pastor muitas vezes é mal remunerado, não muito valorizado, pouco reciclado e sobrecarregado. Como figura pública, o pastor pode receber as mais duras críticas, tanto da comunidade lá fora, como da congregação aqui dentro. Segunda-feira eu vou tomar café com o Dr. Alisson e vamos ali na Volkswagen, ver um carro zero. Estou com meu amigo, meu irmão, meu advogado, sento-me, converso com o representante, ele fala: Senhor Jefferson, seja bem-vindo, o senhor quer um cafezinho? O senhor quer uma água? Quer um refrigerante? Quer uma bebida destilada? Eu digo: não, querido, eu quero na verdade ver a proposta desse carro aqui. Olha, esse carro aqui, seu Jefferson, dá para fazer assim, assado, frito, ensopado. Vamos fazer aqui a ficha? Vamos fazer a ficha aqui, pela fé, aleluia, ou glória. Vamos lá. Qual é a sua profissão? Pastor. Então, puxa vida. Olha, seu Jefferson, não é nada não, mas a gente não financia para pastor. De acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% confessaram estarem esgotados. 80% acredita que o ministério pastoral afetou negativamente a sua família. E 70% diz não ter um amigo próximo. Deixa eu voltar para o texto. O cerne do primeiro ponto está envolto na necessidade de saber ouvir ao Senhor. Você sabe ouvir a voz de Deus através das Sagradas Escrituras? Porque o pastor, ele ouviu certa vez uma voz assim: a quem enviarei e quem há de ir por mim? E o pastor disse: eis-me aqui, envia-me. Querido irmão, querida irmã,
um ponto importante a ser destacado, e concluo o primeiro ponto, é que você, como parte do sacerdócio universal, tem total direito e prazer, honra, de ler a Sagrada Escritura sem o auxílio de um ministro. Você, como parte do sacerdócio universal promovido por Cristo, tem total honra, tem total capacidade e possibilidade para estender a sua mão ao lado e orar pela pessoa que está aí do seu lado agora aqui. Um exemplo aqui. Irmã Juverci estende a mão e ora por irmã Maria, fala assim: Deus abençoa poderosamente. Irmã Maria estende a mão e fala assim: Senhor, abençoe, irmã Juverci, tranquilamente. Você, meu irmão, minha irmã, no atributo do seu vocacionado, Dr. Alisson no fórum, tia Leninha nos afazeres de casa, Cimeia na Fundação Mirim, assim por diante. Tem a oportunidade de, por onde anda, o que faz, lançar uma semente. Saiu o semeador a semear. E tem também a livre agência de falar assim: Senhor, eu estou vendo aqui um morador de rua, mas eu não vou parar. Eu não vou falar com ele. Eu tenho um horário. Na Fundação Mirim a gente volta às 13h30. Não é nem 13h35, nem 13h20. Preciso bater o ponto lá. O pastor, ele não tem essa benesse. O pastor, ele se sente atraído por esse tipo de gente em necessidade. Aquele que ninguém olha. Aquele que ninguém quer encostar, ninguém quer chegar perto, porque tem um mau cheiro, porque tem uma má vestimenta, porque tem uma má índole. O pastor, ele é atraído a esse tipo de gente porque ele possui uma mensagem que pode transformar aquela vida para sempre. E ele sabe disso. E ele não vai dormir se ele não fizer isso. Porque lhe foi entregue esta mensagem. Não foi um anjo que apareceu, mas foi o Senhor que se revelou através das Sagradas Letras. Então, quando você ouve um pastor, ministro presbiteriano, ministro da Assembleia de Deus, ministro da Igreja Metodista, de qualquer denominação evangélica séria, que leve a Bíblia como regra de fé e prática, esgotado, triste, cansado, compreenda, ele é humano. Mas ele não é um desinformado, ele sabia disso. Ele sabia que o caminho era estreito. E ele sabia que onde por você passa, certas vezes, ele mora lá. O texto continua dizendo, meu irmão, minha irmã, que quando, na verdade, no versículo 14, os anjos falam paz na terra entre os homens, se busca um pacificador da parte do Senhor. Por isso nós somos chamados a sermos apaziguadores. Por isso o evangelho que nos foi concedido é um evangelho da reconciliação. A palavra do Senhor nos ensina, em 2 Coríntios 5, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu esse ministério da reconciliação. Não é o ministério da escravatura, não é o ministério da submissão, não é o ministério da briga, da confusão, é da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confia, versículo 19, a palavra de reconciliação. Por isso, versículo 20, somos embaixadores em nome de Cristo. Por isso, versículo 21, fôssemos o quê? Fôssemos feitos justiça de Deus. O Natal, então, significa que pela graça divina e a encarnação, a paz com Deus está disponível. E se fizer as pazes com Deus, você pode então sair e fazer o mesmo com qualquer outra pessoa. Isso vai se multiplicando. A paz que eu não conhecia anteriormente, agora conheço, porém ela transborda de mim como uma fonte de água viva. Eu posso oferecer a outros. Pare e pense comigo. Uma outra ilustração, uma outra metáfora, muito benquista, por exemplo. Alguém ligou para o Silvio e falou: Silvio, você acaba de ganhar 30 milhões de reais. Não, dólares, errei. O que acontece?
De imediato, presbítero João, vários amigos aparecem na vida do Silvio. Melhores amigos de infância e de colégio surgem do nada e falam: Silvio, que saudade. Soube que você foi agraciado com um prêmio. O que o Silvio faz? O Silvio tem um coração gigante e fala assim: rapaz, do que tu precisa? Eu precisava de 10 mil, rapaz, para consertar o meu carro. Toma 20 mil. Deus te abençoe. Outra pessoa encosta: o que você precisa? 5 mil. Toma 10 mil. E assim vai por diante. Por quê? Porque nos parece impossível gastar toda essa recompensa. O mesmo ocorre, e agora verdadeiramente, com a mensagem do Evangelho. A paz que excede todo entendimento é sobre mim. A eternidade me está garantida, porque o meu Deus pagou toda a dívida na cruz do Calvário. Não somente pagou toda a dívida, como já deixou um bom depósito ali, para que se no futuro eu vier a errar por acidente, eu possa rapidamente pedir perdão e ser perdoado. O grande ponto que me chama a atenção é que essas pazes que eu fiz com Deus, às vezes ela me é tão cara que eu guardo para mim. Jesus é só meu. Não, eu sou presbiteriano, você não pode. Meu irmão, minha irmã, essa é a hora, este é o momento. As luzes estão acesas na cidade, as promoções estão nas portas das lojas. Você ouviu hoje a musiquinha das lojas 100, não ouviu? Eu também ouvi várias vezes. O que ocorre? Muito mais que a inauguração de uma nova loja, muito mais do que uma Black Friday, muito mais do que uma promoção, está sendo promovido o reino de Deus entre nós e estamos calados muitas vezes. Pessoas sofrendo de depressão, de tristeza, emocionalmente, não dormem, não comem. E nós temos aqui, pronto entre nós, a mensagem da salvação. Pastor, mas eu tenho Jesus e às vezes eu não durmo. Eu entendo bem você. Mas deixa eu falar para você. O meu falecido avô, José Raimundo, ele falava que um dia ele iria dormir. Um dia, quando essa vida acabasse, ele falava assim: eu vou pegar uma nuvem bem fofinha e vou dormir perto do meu Senhor e Salvador. Nosso descanso não é aqui. A nossa plena cura não é aqui. Mas aqui está disponível para mim e para você sermos chamados filhos de Deus. E agora falo com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito, muito mais do que ser chamado de Dr. Jefferson, ser chamado de filho de Deus é muito mais valioso, muito mais do que ser chamado de servo do Senhor, ungido de Deus, varão. Ser chamado de filho de Deus é muito mais valoroso, porque eu tenho um Pai que me ama e vem brevemente me buscar. Por último, o texto me ensina e te ensina a sermos corajosos, intrépidos. Quando o anjo fala assim: não temais, de imediato, aqueles homens saem e saem apressadamente para ver o menino. Irmãos, eu concluo a mensagem dessa noite convidando você a sair daqui, compreenda o que eu vou dizer, tá? Vai sair cantando pneu aqui, né? A sair daqui apressadamente, pensando na semana que o Senhor reserva para você, as pessoas que o Senhor, antes da eternidade, já contemplou para que você fosse o pregador, para que você fosse o portador das boas novas, para que você pagasse a conta dele. Eu tenho um professor muito querido de missiologia, e ele, graças a Deus, um homem de posses, gostava de ir ao mercado, gostava de ver alguma pessoa simples, ficava perto dessa pessoa. Quando essa pessoa se aproximava do caixa para passar as compras, ele encostava no ombro da pessoa e falava assim: minha senhora, e ela dizia assim: pois não, eu quero dizer para você que você hoje ganhou um presente. Um presente?
Olha, Jesus mandou dizer para a senhora que a sua compra inteira está paga. Minha compra está paga? Mas como assim? Jesus tocou no meu coração, eu quero pagar para a senhora a sua compra aqui. Ela já está paga, é só passar aqui e a gente vai pagar para a senhora. Não, mas não precisa. Não, eu sei que não precisa. Mas mesmo assim, é um amor incondicional. Não depende da condição de eu precisar ou não. Porque às vezes a gente fala, olha, eu estou muito bem nesse domingo, eu não vou na igreja, eu não preciso. Na terça-feira de oração, eu não vou orar, eu não preciso, eu já orei o dia todo. Passei tanto perrengue, passei tanto desafio, orei igual, Mas não funciona assim. Pense na semana que se inicia, estamos próximos do Natal. Pense no que Deus pode fazer através da sua vida, através do seu sorriso, do seu abraço. Pense que talvez você possa fazer isso para alguém que você conhece. Uma conta de luz, uma conta de água, 5 quilos de arroz. Porque antigamente a gente falava, era simples, né? 5 quilos de arroz. Hoje é preço de ouro, 5 quilos de arroz. Pense como Deus pode te usar. Pense como você apressadamente pode ter a visão do reino. Pense como você pode ter a visão desses pastores. Vamos orar? Senhor, que no vosso Filho nos indicastes o caminho, a verdade e a vida, fazeis, Senhor, que meditando dia e noite na vossa santa palavra, possamos encontrar luz da vossa verdade, força que vem da água da vida, que nos faça produzir frutos, Senhor, e frutos para a vida eterna. Nós não somos religiosos, que procuramos cumprir, Senhor, uma tabela, Senhor. Muito pelo contrário, nós queremos te pedir nessa noite humildemente, em nome de Jesus, faça-nos aprender a ouvir a Tua palavra. Faça-nos aprender a nos mover apressadamente, de modo dinâmico, rumo ao Cristo, rumo à manjedoura, rumo ao Calvário, rumo à sepultura que está com a pedra movida, já não há mais corpo ali, Ele ressuscitou, rumo à Tua glória. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entendermos os sinais, compreendermos os sinais. Breve Jesus voltará. Ensina-nos, Senhor, que não é uma placa de igreja, ensina-nos que não é um manual de culto, ensina-nos, Senhor, que não é um catecismo, mas sim, Pai, as Tuas sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus, e a partir disso, todas essas demais ferramentas se tornam, Senhor, preciosas para nós. Mas não foi a placa da Igreja Presbiteriana do Brasil, não, foi a cruz do Calvário, foi o meu Jesus pregado ali. Ele ressuscitou, Ele vivo está, e Ele breve voltará. Por isso, ó Senhor Deus, dá-nos mais do Teu Espírito Santo, enche-nos com dons e talentos, intrepidez, coragem e força, para que em Teu nome possamos fazer proezas. Oramos agradecidos em nome de Jesus, a Tua igreja diz amém. Amados irmãos, queridos do Senhor, a mulher mais linda da galáxia me disse que ao finalizar o meu sermão, eu deveria chamá-la, caso contrário eu estaria em maus lençóis. Como sou um homem sábio, estou chamando. Eu gostaria de dar um recado aos irmãos e eu gostaria de chamar aqui nosso diácono conselheiro da SAF, senhor Antônio Sérgio, por gentileza. E já aproveitando, gostaria de agradecer, ontem nós tivemos um congresso unificado, SAF, o PH e o UPA, né? UPA e o CP também. O CP também teve. O Lael estava lá representando, né? E foi em Dracena. Irmãos, foi maravilhoso. Nós ouvimos palavras, mensagens, tivemos um tempo de comunhão. Quando você tiver a oportunidade, vá.
Sim, nós temos os momentos de ver relatórios, ver o que foi feito durante o ano, mas nós somos muito edificados. Como é gostoso saber que em união, um em cada cidade, cada igreja tem feito o trabalho do crescimento do reino e cada um tem feito a sua parte. Isso é muito bom. Então ontem nós nos encontramos ali, fomos cedinho, saímos daqui 6h30 da manhã, retornamos no final da tarde, mas foi um momento de muita comunhão, de muito aprendizado. Então realmente valeu muito, muito a pena a nossa viagem. E hoje eu gostaria de, em nome da SAF, né, dar um mimo para o nosso conselheiro, que sempre está levando, buscando, trazendo a gente e, além disso, participando das nossas reuniões, nossos congressos. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe e sempre fortaleça o Senhor. Amém? Do conselheiro, nosso conselheiro, uma bênção. Obrigada, viu, tio? Deus te abençoe sempre, tá? Amém. Agora eu quero passar a palavra para a Marissa. Se o nosso pastor não falasse assim, vocês acharam que era o dia do pastor? Não seria o nosso pastor, porque o nosso pastor é uma pessoa antecipada, né? Mas nós amamos o nosso querido pastor, né? Ele é resposta de nossas orações, nós acompanhamos o nosso pastor desde lá do seminário. Louvado seja Deus pela vida do nosso querido. Nós temos uma singela homenagem da SAF e da igreja para o pastor, de momentos importantes na vida dele e que nós também podemos compartilhar. Por favor, pode colocar. Senta ali, pastor, por favor. Pastor, volta aqui. Volta aqui. Eu acho que para nós ver toda essa cena, né, tão legal de a gente ver os presbíteros daquela que seria a igreja dele, o conselho dele orando por ele no culto de posse, né, foi uma coisa incrível. Deus, na verdade, em tudo isso, né, irmão? Nós já vemos Deus desde o início em tudo isso, não é? E a gente ama muito o Senhor, não esqueça nunca disso. E nós desejamos que o Senhor tenha sempre muita saúde para estar conosco, para cuidar do seu rebanho, tá? E nós louvamos muito a Deus por sua vida. Eu quero chamar a mãe. Mãe, por favor, venha fazer a oração pelo seu filho postiço. A minha mãe, que é segunda mãe, viu, vovó Zildinha? É mãe postiça só. Vamos orar. Irmãos, vamos colocar em pé, vamos estender as mãos, né? Para cá, vamos abençoar o nosso pastor, porque ele também necessita das nossas orações, né? Precisamos estar sempre no suporte, né?
sempre dando suporte a ele, né? Então vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, Senhor, por tudo que já aconteceu nesta noite aqui, Senhor. Pela palavra que ouvimos, pelos cânticos, Pai querido, e que possa ter sido agradável a Ti, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigada pela vida do pastor Jefferson. Pai querido, ele, Senhor querido, tem se dedicado, Senhor, a este rebanho. Pai querido, e foi também, Senhor querido, assim, um presente do Senhor para conosco. Louvamos o Teu nome pela vida dele, por sua família, pela sua mamãe que está aqui nesta noite, Pai. Também, Senhor querido, participando disso tudo, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor há de fazer. Pai querido, em nome de Jesus, para a Tua honra e glória, nós oramos. Amém. E é óbvio que a SAF ama dar mimos, né? Então eu quero chamar a nossa segunda secretária, Edna, para entregar o nosso mimo para o nosso querido pastor. É uma coisa que acho que ele não vai gostar muito não, mas a gente tenta. Bom. Pastor, Deus te abençoe e fortaleça, guarde e mantenha, conserve com muita alegria e ânimo sempre, tá? Você esqueceu, quando você estava falando de pastores e lobos, você esqueceu de uma citação. Pastores gostam de livro, lobos gostam de roupa. Não. Onde está a Melissa? A Melissa, hoje de manhã, ela fez algo na escola bíblica e o que eu vou falar vocês vão entender. Uma das frases que você não falou sobre pastores e lobos é que pastores marcam a vida das pessoas e lobos mancham a vida das pessoas. E para você saber como você marca a vida das pessoas, até dos pequeninos, hoje de manhã nós estávamos fazendo, né, Edna, uma gincana bíblica com eles, com tudo que eles aprenderam durante o ano. E foi muito bom ver que eles gravaram na memória e no coração deles muitas coisas. E teve uma brincadeira que dizia assim: você precisa cantar uma música evangélica. Aconteceram 2 fatos, Dona Maria. Depois eu te conto. Não, agora a igreja ficou curiosa. Você lembra que você brinca com aquela música, eu era órfão, hoje sou filho? Você fala, eu era pobre, hoje sou rico? O Lael foi cantar a música e ele cantou. Posso cantar só o refrão? Eu era pobre, hoje sou rico. Falei, Lael, essa música só existe na cabecinha da vovó. Ele, a minha avó me sabotou. Enfim, para quebrar o gelo. Mas uma coisa que eles fizeram hoje de manhã, tanto o Lael quanto a Melissa, foi cantar outra canção. Caiu 2 vezes para cantar uma canção. E sabe qual foi o hino? Não foi uma música. Foi um hino que eles cantaram. E vocês sabem qual é o hino que o pastor mais gosta, né? Qual é? Ao Deus de Abraão louvai dos vastos. Vocês acreditam que as crianças cantaram esse hino hoje de manhã, quando eles tinham uma canção para cantar, eles cantaram esse hino. E nós achamos tão lindo, né, Edna? Porque a gente falou, realmente, o pastor tem marcado o coração até dos pequeninos. Meu amor, que Deus te abençoe e continue te preservando. Um pastor segundo o coração de Deus. Amém? Não pode beijar daquele jeito, tá? Irmãos, noite com Deus, misericórdia. Só quero agradecer, irmãos, de verdade. Eu tenho a honra de ser pastor da igreja presbiteriana de Tupã e nós oramos durante muito tempo para vir para cá.
Nós oramos durante muito tempo a vir para cá e nós não recebemos incentivos, nós recebemos apenas alertas. Eram apenas palavras, na verdade, negativas que os colegas lançavam. E cada vez que alguém lançava um alerta ou uma palavra negativa, eu dizia: o meu Deus colocou no meu coração que eu vou ser pastor de Tupã. Quando nós conversamos com o conselho, o conselho dessa igreja, e o conselho perguntou assim: pastor, vamos fazer eleição para quanto tempo? Eu falei: 5 anos. 5 anos, não faz pouco tempo não, faz bastante tempo. Eu completo 2 anos, irmãos, de pastorado agora no fim do ano. Se a gente contar com o tempo que eu estava no seminário, são quase 3 anos, né? Orientando, sugerindo, conversando, orando, vindo pregar aqui. E eu não tenho no meu coração outra igreja mais amada que vocês. Vocês, na verdade, são assim o meu tesouro. Eu sei, eu tenho sido relapso muitas vezes e falho muitas vezes e confesso e peço perdão, mas assim, vocês continuam sendo, na verdade, a melhor igreja que eu poderia pastorear. Eu não sei quanto tempo eu fico aqui, eu espero que eu fique muito tempo, né? Eu sempre brinco, né, que o meu caixão vai estar aqui, eu voltado para a cruz, né? No dia da minha morte, mas eu não sei se o Senhor vai permitir isso ou não. O que eu sei é que o amanhã pertence a Deus e o hoje eu quero prestar com excelência. Eu também sei, irmãos, que vocês têm um pastor que muitas vezes a cara dele não ajuda, sabe? Mas o coração é todo de vocês. Eu tenho tentado de todas as maneiras atender vocês de imediato, assim que me ligam, assim que me chamam. Às vezes eu não consigo. Eu tenho tentado, enquanto passo minhas noites em claro, orar por vocês, estudar, ler, me preparar, poder pregar melhor. Eu tenho me cobrado muito a respeito das minhas pregações. Eu acho que eu estou pregando de forma muito falha, mas eu quero falar para vocês tudo isso e pedir perdão no fim desse ano e dizer que eu continuo estudando, eu continuo lendo, eu continuo orando e eu continuo com a mesma oração desde 1994, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que no dia que eu pregar muito bem, a pessoa saia dessa porta e possa chegar na empresa e falar: rapaz, olha, eu escutei uma mensagem incrível, de um Jesus incrível, de um céu incrível. Quem pregou? Não lembro, mas de Jesus eu lembro. Da palavra eu lembro, da mensagem eu lembro, e ela fala que a gente tem que ser assim. Essa é a minha oração. Minha oração é que a tua vitória seja a minha vitória. Eu oro pela tua vitória. Minha vitória é Cristo. Vamos ficar de pé? Presbítero, por favor. Nós já falamos hoje de manhã que muita gente não vem na escola dominical, aí perde algumas coisas, né? Nós louvamos a Deus pela vida do pastor de manhã, até li um texto da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que ele tem os pés bonitos. Você já leu isso? Conformosos são os pés daqueles que anunciam. Porque é os pés do arauto, daquele que vai avisar aqueles que estão em perigo, que vai avisar aqueles que precisam se consertar para encontrar com Deus. Eu não vou falar mais, porque ele já disse tudo o que é um pastor, né? Alguém disse que mãe é padecer no paraíso, o pastor é meio parecido com isso, se não for pior. Tá? Porque eu falo isso de experiência própria, porque já cuidei de 2 congregações temporariamente. E não é fácil lidar com gente, né? E ele foi chamado para isso, e como ele mesmo disse hoje, ele sabia disso, e Deus vai dar força a ele para isso, né? O conselho não trouxe mimo, porque a gente sabe que ele é um livrólatra, e a gente então optou por dar algo em espécie para ele comprar aquilo que falta na sua biblioteca, né? Ou comprar uma camisa, alguma coisa assim. É lobo, camisa é lobo, calça é lobo, gravata é lobo. Né? E a Bíblia também fala para nós sermos obedientes aos nossos guias. Na outra versão fala pastores, porque ele vela por nós.
para que ele faça a obra do Senhor com alegria, não chorando, não sofrendo, né? Que nós sejamos pessoas, ovelhas do Supremo Pastor, que não faça esse pastor sofrer por isso, que não causamos sofrimento, e sim alegrias. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, pastor. Que a sua vereda, como eu sempre gosto de falar, que a vereda do justo seja como a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Queridos irmãos, essa terça-feira é a nossa última terça-feira de oração do ano de 2024. Tente não faltar. Esta quinta-feira, próxima quinta-feira, é a nossa última quinta-feira de estudo bíblico do ano. Tente não faltar. Os últimos 2 domingos nós não teremos escola bíblica dominical. Não teremos, ok? Bem como, acabei de falar, as últimas 2 terças e 2 quintas também não teremos culto. Então, essa terça, última terça de oração, próxima quinta, o último ao redor da mesa, e no próximo domingo nós teremos apenas o culto solene, e também como no último domingo do ano também. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo, os dons, o poder, vos guarde hoje e até que Ele volte, em nome de Jesus. Você tem uma semana abençoada, poderosa por Deus, e se precisar de mim, por favor, me chame. A Marissa nos oferece um breve pós-lúdio. Eu ia pedir para cantar o 21, mas não farei isso. E estarei à porta com aquela pessoa maravilhosa ali, cumprimentando você. Nós temos visitantes importantes para